Diários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se. TVC, a TV do Correio da Manhã. Chegamos! Sejam muito bem-vindos nessa quarta-feira, sejam muito bem recepcionados pela gente, porque hoje tem muita notícia, claro, muita notícia bomba no nosso jornal, não é isso? Exatamente. Mas a gente chega com muita informação nessa quarta para você e, é claro, muito obrigado pela sua audiência, muito obrigado pela sua presença. Olá, Jorge. Olá para você que nos acompanha. Seja muito bem-vindo. Lembrando que você pode participar do nosso jornal. Mande para cá a sua sugestão de matéria, sua reclamação, sua denúncia. Quais são os nossos canais, Jorge? Nós temos o nosso e-mail oficial tvccorreiodamanha@gmail.com e, claro, o nosso WhatsApp, o meio mais fácil de entrar em contato com a gente, né? Você grava o seu vídeo, manda a sua mensagem, DDD 24, telefone 998398384. Pode ficar ligado também nas nossas redes sociais, no nosso site e também, é claro, aqui no site da tvc.16, que tem muita atualização. Mas, Roberta, hoje a gente começa um pouco diferente, né, o nosso jornal, não é isso? A gente começa falando daquela bomba lançada sobre a população em Petrópolis, que foi ontem que aconteceu, mas eu falo sobre o aumento da passagem na cidade, não é isso? Exatamente. Aumento da passagem de ônibus em Petrópolis, com 17 votos favoráveis e 6 contra, foi aprovado o reajuste da passagem de ônibus, que vai aumentar de R$ 4,95 para R$ 5,30. Pela planilha da CPTrans, o reajuste ficou em 7,1%, passando para R$ 5,30 no dinheiro. Nossa. E R$ 5,15 para quem possui o cartão. E logo após a reunião, o vereador Ingo Rames gravou um vídeo que está nas suas redes sociais e a gente tem esse vídeo para mostrar para você, olha só. Aqui é o vereador Ingo Rames, estamos encerrando a reunião agora do Comutran. Eu sou representante da Câmara Municipal aqui no Comutran e infelizmente foi aprovado o aumento da passagem. A passagem foi aumentada para R$ 5,30. Então, meu voto foi contrário ao aumento da passagem. Mais 5 membros da sociedade civil também votaram contrário ao aumento da passagem, que foi o William, o Guilherme, Juliana, Janaína e a Cássia, e mais eu. Com 6 votos apenas contrário ao aumento da passagem e 17 votos positivos. Então, infelizmente, a passagem aumentará para R$ 5,30 no nosso município. Quem não tem cartão, e com o cartão ela passará a R$ 5,15. Um valor abusivo, muito caro. Vamos ver os meios legais agora que a gente tem para tentar retroceder esse valor. Vou atualizando todos vocês. Tá aí o vídeo do vereador Ingo Rames, que é presidente da Comissão de Trânsito e Transportes. Ele votou contra o aumento da passagem e a gente traz a cobertura completa sobre isso lá no nosso terceiro bloco. Fique com a gente. Um absurdo, né? Só dizendo assim mesmo, gente. Vamos então agora às demais notícias desta quarta-feira, dia 12 de julho. MEC denuncia resultado de processo seletivo para o FIES do segundo semestre de 2023. Lei define agosto como mês da primeira infância. iFood assina compromisso em favor dos direitos trabalhistas dos entregadores. Museu de Astronomia tem programação 100% em Libras. Inscrições para a 17ª Conferência Municipal de Trânsito e Transportes de Petrópolis começam nesta terça-feira. Parque Cremeria em estado de abandono em Petrópolis. Agora no Correio da Manhã na TV. E, gente, vamos então dar aquela olhada no nosso Correio da Manhã agora, né? Ver quais são as principais notícias dessa quarta-feira. Vamos direto para a nossa linha vermelha ali, ver o que temos de notícia. Na linha vermelha, então, feminicídio. Daniela Carneiro, Ana Moser e Nízia Trindade. Lula vai guilhotinar só mulheres?
Está lá na coluna Magna Vita, na página 3. Pois é a briga pelos ministérios, né, gente? Na página 4, Mauricídio entrou mudo e saiu calado da CPMI dos atos. Ex-ajudante de ordem de Bolsonaro valeu-se do direito de não falar para não se incriminar. Está lá na nossa página 4. E Aguinaldo acompanhará a reforma no Senado. O relator da reforma tributária na Câmara, o deputado Aguinaldo Ribeiro, reuniu-se na segunda-feira com o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, e combinaram com um procedimento para facilitar seu caminho no Senado. A previsão é aprovar a reforma tributária em outubro. Pois é. Na página 3, ainda lá na coluna Magna Vita, Queiroz, o defensor da cultura, tem uma foto-legenda e ele com várias pessoas, né, do quadro cultural no Rio de Janeiro. Na página 5, republicanos com medo de perder Freitas para o PL. É um adiantamento lá na coluna do Molica, né, no Correio Nacional, gente. Governo fecha acordo ao decreto do saneamento. O governo do presidente Lula fechou acordo com líderes do Senado em torno de um novo decreto do saneamento e, com isso, evitou derrota maior. A decisão foi anunciada pelo ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha. Está lá na nossa página 8. Pois é, logo ali embaixo na página 5 também, país pode ter medidas, a cannabis medicinal, pode ter aprovação aí então para produção e comercialização dela, você lê lá na nossa página 5. Na página 7 nós temos ali o Talibã veta ações suecas no Afeganistão e também mais 10 são investigados por morte de torcedor. É aquele caso da torcedora do Palmeiras, né, que faleceu devido a uma briga de torcidas entre Flamengo e Palmeiras. Pois é, e ela foi atingida, né, Isso, pelo garrafa, né, e Estilhaços. não resistiu e faleceu. Temos ali também no centro de página, a inflação de junho tem queda e pressiona a Selic, mas a gente fala mais sobre isso. Temos também os destaques do segundo caderno. Pois é, e no segundo caderno a gente tem novidade aí para o pessoal que vive da cultura, não é isso? Exatamente. A portaria que cria o Programa de Incentivo à Produção do Conhecimento Técnico e Científico do Centro Nacional de Folclore e Cultura Popular, do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, o IFAM, foi publicada nesta segunda-feira no Diário Oficial da União. O documento define as regras para a concessão de bolsas para a realização de projetos que tenham como foco o folclore e a cultura popular brasileira. Confira. As bolsas vão ter duração de 10 meses e devem ser concedidas todos os anos, em uma quantidade mínima de 2 projetos, conforme disponibilidade orçamentária prevista pelo CNFCP. Os valores a serem pagos aos bolsistas vão ser definidos pelos projetos, mas devem ter como parâmetro as tabelas estabelecidas por instituições como Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior e Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. Para submeter um projeto, os candidatos precisam ser maiores de 18 anos e desenvolver o projeto em língua portuguesa, caso seja estrangeiro. Os concorrentes não podem ser bolsistas em outra pesquisa durante a vigência do projeto e não ser agentes públicos em atividade. A seleção vai acontecer em 5 fases, que são eliminatórias. Uma delas é classificatória após as eliminatórias, sendo eliminatórias a homologação das inscrições, a análise da carta, a análise do projeto, a análise curricular e a entrevista. A soma de pontos obtida nessas etapas vai classificar ou eliminar as propostas. De acordo com o Ministério da Cultura, o objetivo do programa é formar, programar, treinar e capacitar profissionais e pesquisadores para atuar de forma técnica e científica no campo cultural, em especial das culturas populares e do patrimônio cultural. Gabriel Fachola, de volta ao estúdio. E, gente, lá em Economia, no nosso jornal, tem a boa notícia para o Bolso Brasileiro. IPCA de junho registra queda de 0,08% nos preços. Diz aí o IBGE, que faz esse estudo, né? Todo mês ele faz esse estudo para ver como é que fica o IPCA ali. A última deflação computada ocorreu em setembro de 2022.
Com isso, com essa queda dos juros, pressiona, com a queda dos juros não, com a queda do IPCA, perdão, ele faz com que o Banco Central fique pressionado para baixar os juros, já que nós temos um índice de deflação no país. E isso, claro, impacta no bolso do brasileiro. Mas tem outras coisas também que estão impactando no bolso do brasileiro, porque o percentual de famílias que relataram, ter dívidas a vencer avançou 0,2 ponto percentual em junho, atingindo 78,5% das famílias no país. As que se consideram muito endividadas são 18,5% desse total. Segundo a Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo, que divulgou os números nesta terça-feira, este é o maior volume da série histórica, iniciada em janeiro de 2010. Os dados fazem parte da pesquisa de endividamento e inadimplência do consumidor, apurada mensalmente pela Confederação. Ainda de acordo com a CNC, o aumento no número de endividados interrompeu uma sequência de 4 meses de estabilidade do indicador. De acordo com o presidente da CNC, José Roberto Tadros, a economia brasileira passa por um cenário de endividamento e inadimplência crescente, e isso atinge a capacidade de consumo das famílias. As regiões Sul e a Sudeste foram as que tiveram maior número de famílias endividadas. E olha só, a Petrobras bateu recordes mensais de produção de gasolina e diesel S10 em junho. Somente de gasolina foram produzidos 2 bilhões de litros, Jorge, olha só. Coisa. Melhor resultado desde 2014. Já a produção de diesel S10 chegou a 2,11 bilhões de litros, superando o recorde anterior de maio desse ano. As vendas, segundo a Petrobras, acompanharam um aumento da produção. Em junho, as vendas registraram um aumento em relação ao mesmo período do ano passado, de 26% na gasolina, 2,9% no diesel S10 e 5,7% no querosene de aviação. O fator de utilização total das refinarias da Petrobras no segundo trimestre atingiu a marca de 93%, de acordo com a companhia, o melhor resultado desde 2015. O fator considera o volume de carga de petróleo processado e a carga de referência nas refinarias, ou seja, sua capacidade operacional, respeitando os limites de projeto dos equipamentos, os requisitos de segurança e a qualidade dos derivados produzidos. Na avaliação da Petrobras, os resultados revelam um aumento das vendas no mercado interno e a estratégia adotada pela Petrobras de investir em refino. Vamos agora à nossa página 8, nossa página especial do Correio da Manhã. Governo fecha acordo sobre decreto do saneamento. Decisão anunciada pelo ministro Alexandre Padilha evita derrubada no Senado. Então, o governo do presidente Lula fechou acordo com os líderes do Senado em torno de um novo decreto do saneamento e, com isso, evitou uma derrota maior. Você acompanha toda essa reportagem acessando o nosso site e tem mais. CPI, do MST, logo ali embaixo na nossa página especial, convoca G. Dias e preserva ministro Rui Costa. Temos também ali outro destaque, grupo de WhatsApp do PT tem bate-boca e acusação de transfobia. Eita. Parlamentares e dirigentes do PT se envolveram em uma discussão acalorada no grupo de WhatsApp do Diretório Nacional da sigla. Eles mesmos ali brigando entre eles. O vice-presidente nacional do PT, Washington Quaquá, chegou a ser acusado de defender uma posição transfóbica. Ele negou e reclamou da adjetivação. Você confere tudo acessando o nosso site ou indo às bancas de jornal. Exatamente. O Correio Petropolitano aqui em Petrópolis já está à venda nas bancas e custa só R$2 para você ficar bem informado, gente. Esses foram os destaques de hoje do nosso Correio da Manhã na TV. E a gente faz agora um rápido intervalo e na volta você vê que TSE reforça a responsabilidade no Exército, no exercício da democracia em campanha. E você vai ver também, é claro, o nosso Giro do Esporte. A gente fala mais sobre o caso lá da
torcedora palmeirense, a jovem que faleceu. Eu trago mais detalhes do nosso jornal para você no nosso Giro do Esporte. O Correio da Manhã volta já. Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Cooper, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades. Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipava. Com planos a partir de R$ 84,00, a academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional. Além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que inclui dança, bike, jump, wolf fit, step fit, entre outras. Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas, salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se! Jornalismo de direita. É jornalismo direito. Correio Petropolitano. Tudo que seu jornal não deveria ter deixado de ser. Todos os dias, em uma banca perto de você. Rio de Janeiro, atração o ano inteiro. Tem descanso, tem folia. Noite e dia, alegria. Sol e praia, diversão. No prato ou copo, a festa, o bar, museu ou bloco. Show, cultura, história, gravado na memória e no seu coração. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Cidades maravilhas, campo, mata, serra e trilha, em estado de emoção. Tem o Rio de Janeiro, que você já ama, e o Rio, que ainda vai conquistar você. Apaixone-se pelo Rio. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Governo do Estado do Rio de Janeiro. Estamos de volta. E já está disponível no portal do Fundo de Financiamento Estudantil FIES o resultado do processo seletivo para o segundo semestre de 2023. Os candidatos pré-selecionados devem acessar o portal. Nesta edição, o Ministério da Educação está oferecendo 77.867 vagas em 1.265 instituições privadas. O FIES é um programa instituído em 2001 que tem como objetivo conceder financiamento a estudantes em cursos superiores não gratuitos, com indicação positiva do Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior e ofertados por instituições de educação superior não gratuitas aderentes ao programa. Desde 2018, o FIES possibilita juros zero a quem mais precisa e uma escala de financiamento que varia conforme a renda familiar de cada candidato. Para saber mais, acesse fiesseleçãoaluno.mec.gov.br. E olha só, gente, o mês de agosto passa, a partir de agora, a ser dedicado às ações de conscientização sobre a importância da atenção integral às gestantes e às crianças de até 6 anos de idade. A Lei número 14.617, que institui o mês da primeira infância em agosto, foi sancionada pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva e publicada no Diário Oficial da União desta terça-feira. Em 2021, o Brasil registrou cerca de 2,6 milhões de nascimentos, segundo o IBGE. São crianças que se somaram às nascidas em anos anteriores e que completam, aos poucos, mais de 20,6 milhões que estavam na primeira infância naquele ano, segundo o DataSUS. O que é importante, às vezes, não é nem a própria lei em si, mas o que fundamentou. Ela veio através de uns estudos feitos até por um prêmio Nobel, que vê que a importância da evolução de uma sociedade, de um país como um todo, quando você tem uma primeira infância acolhedora, uma primeira infância onde a criança pode ser criança, a mãe pode ser mãe. Então, de novo, a importância dela está
para o futuro, para frente, e não especificamente agora. A nova lei também prevê um esforço das casas legislativas para votar e priorizar assuntos relacionados às gestantes e às crianças da primeira infância. Também está prevista atividades multidisciplinares com enfoque na saúde, no afeto e na comunicação de cada um desses pequeninos. O advogado Fernando Souza enfatiza que muitas atitudes consideradas simples são direitos das crianças. Tem uns que são interessantes, é o direito de brincar, de ser criança, de se alimentar, de ter onde morar, da mãe poder amamentar o filho dela nessa primeira infância. Então, são direitos básicos, mas que fazem uma diferença muito grande para a evolução do ser humano, do indivíduo. A ideia é de se proteger a criança quando ainda está no ventre da mãe até essa primeira infância dos 6 anos de idade. E a mãe é a parte fundamental para que isso ocorra. A importância e as características dessa fase da vida também devem ter ampla divulgação em todos os setores da sociedade, em especial nos órgãos públicos, meios de comunicação, setores empresariais e acadêmicos. É isso que define a nova lei. O Tribunal Superior Eleitoral lançou na segunda-feira a campanha publicitária Na Hora da Verdade, a Democracia Fala Mais Alto. A peça, que será vinculada até o dia 15 de setembro em Rede Nacional de Rádio e TV, também está disponível nas redes sociais da instituição. No vídeo divulgado, o rap da democracia é cantado pela personagem principal, que está em uma batalha onde é falado sobre a diversidade da população brasileira. A letra da música fala sobre a importância de não apoiar mensagens de ódio e mentiras na internet. Nas redes sociais, a Justiça Eleitoral está divulgando a campanha com a hashtag Rap da Democracia, com formatos adequados para todas as redes sociais. Larissa Martins, de volta ao estúdio. Olha, eu vou pedir depois para a produção buscar essa peça para a gente dar uma olhada nessa peça publicitária. E a gente mostrar se ela já estiver disponível. Se ela já estiver disponível, a gente traz para mostrar para você aqui no ar, que é interessante ver também, viu? E olha só, gente, a indústria nacional de eletrônicos registrou uma elevação de 13% nas vendas do primeiro semestre de 2023, em comparação ao mesmo período do ano passado. Nós falamos isso aqui ontem, claro, mas hoje a gente vai trazer mais dados complementares, uma matéria, né? Os dados divulgados nessa segunda-feira são da Associação Nacional de Fabricantes de Produtos Eletroeletrônicos. Confiram. Foram comercializados 44,02 milhões de unidades nos 6 primeiros meses do ano, ante 39,7 milhões de unidades no mesmo período do ano anterior. De acordo com a entidade, o crescimento em 2023 registrado desde janeiro interrompeu um dos piores ciclos do setor, que vinha registrando 18 meses de quedas consecutivas. Segundo Jorge Nascimento, presidente executivo da Eletros, se o segundo semestre se mantiver dentro da média histórica de desempenho do segmento, será possível prever um crescimento entre 4% e 6% em relação a 2022. Ainda de acordo com o executivo, os juros permanecem sendo um dos principais obstáculos para a retomada das vendas no setor. Atualmente, a taxa básica de juros, Selic, está em 13,75% ao ano, o que impacta especialmente no comércio de produtos de grande porte, como geladeiras, televisores, fogões e máquinas de lavar roupas, que são vendidos majoritariamente financiados. As maiores altas do setor foram registradas na linha branca, composta principalmente por geladeiras, fogões e máquinas de lavar roupas, que registraram alta de 4% nas vendas do primeiro semestre de 2023, em comparação com os primeiros 6 meses de 2022. As air fryer, ou fritadeiras a ar, foram os eletrônicos cujas vendas apresentaram o maior crescimento de 2023, com 85% acima do registrado no mesmo período de 2022. Aparelhos de ar-condicionado apresentaram alta de 16% e os televisores apresentaram alta de 19%. E um compromisso firmado entre iFood, Ministério Público Federal e do Trabalho visa a promoção de ações em favor de garantir os direitos trabalhistas e de respeito ao direito de informação da população. O termo de ajustamento de conduta, TAC, assinado na última sexta-feira, ocorre em decorrência da reportagem que revelou que o iFood contratou agências de publicidade para desmobilizar o movimento dos entregadores. Os profissionais reivindicavam, na ocasião, melhores condições de trabalho.
As agências de publicidade também assinaram o termo de ajuste de conduta. De acordo com a reportagem, as agências contratadas criaram perfis falsos e se passavam por entregadores da plataforma para questionar nas redes sociais as reivindicações dos trabalhadores. A matéria foi base para uma investigação do Ministério Público Federal. O TAC prevê obrigações do iFood para assegurar a liberdade sindical, os direitos de greve e de negociação coletiva dos entregadores, previstos na Constituição Federal e em tratados internacionais de direitos humanos, para que os trabalhadores tenham meios de promover a sua organização, fomentar a solidariedade entre os membros do grupo e expressar adequadamente a voz coletiva de seus integrantes. O iFood deverá ainda financiar pesquisas e projetos no valor de R$6 milhões que analisem as relações de trabalho com os entregadores, com o mercado publicitário e de marketing digital, além da responsabilidade social dos controladores de plataformas. E a gente achou a campanha, né, do TSE, a campanha publicitária Na Hora da Verdade e Democracia fala mais alto. Vamos ver. Soberania e força popular tem que respeitar. Liberdade de expressão não é licença pra espalhar mentira, ódio, golpe, desavença. Democracia é conquistada, não é sorte. Pode recuar que a consciência aqui é forte. Na hora da verdade, a democracia fala mais alto. Justiça eleitoral, a justiça da democracia. Tá aí a campanha, então. A campanha da Justiça Eleitoral do TSE. Exatamente. Gente, vamos mudar um pouquinho agora de assunto, vamos falar um pouco mais agora de educação, porque o resultado da lista de espera do Sistema de Seleção Unificada, o SISU, para o processo seletivo do segundo semestre de 2023 foi divulgado pelo Ministério da Educação nesta segunda-feira e pode ser consultado no Portal Único de Acesso ao Ensino Superior, na parte do SISU. Os candidatos que demonstraram interesse na lista de espera do SISU começaram a ser convocados pelas instituições de ensino superior para a realização da matrícula ou para o registro acadêmico nas vagas disponíveis após o resultado da chamada regular. Assim, é importante que os candidatos acompanhem as convocações da lista de espera junto à instituição para a qual demonstraram interesse. É de responsabilidade do candidato observar os prazos, procedimentos e todos os documentos exigidos para a realização da matrícula ou registro acadêmico, inclusive os horários e locais de atendimentos definidos pelas instituições. Desde 2010, o SISU reúne as vagas ofertadas por instituições públicas de ensino superior de todo o país, que participam do processo seletivo vigente, sendo a maioria delas oferecidas por instituições federais. Rafaela Cordeiro, de volta ao estúdio. E o Museu da Astronomia e Ciências Afins vai promover nos dias 19, 20 e 21 de julho uma atividade totalmente voltada para a comunidade surda, buscando dessa forma promover atividades especiais e mais inclusivas. O Museu de Astronomia fica na Rua General Bruce 586, em São Cristóvão, aqui no Rio de Janeiro. E as atividades destes dias incluem trilha educativa, visita ao planetário e oficina para a construção de um relógio solar. E o que é melhor, tudo de graça. Vamos acompanhar o vídeo que o Eduardo e o pessoal do museu prepararam para todo mundo. E aí, comunidade surda? Tudo bem? Meu nome é Eduardo. E o meu sinal é assim. Eu tenho um convite muito especial para vocês. Nos dias 19, 20 e 21, teremos uma atividade completamente em Libras. E o horário de início é 2 da tarde. E como que vai acontecer essa atividade? Bora ver? Essa atividade vai ser uma visitação para conhecer os espaços do museu. Para conhecer e aprender sobre conteúdos da ciência. Depois, uma sessão de planetário. E ainda depois, vamos fazer uma oficina. Calma, relaxa. Não precisa se inscrever, ok? Pode vir com os amigos, com a família. Eu tô esperando vocês. Bom, gente, então vamos agora falar do nosso giro do esporte, que a gente não vai começar tão feliz, mas vamos lá.
Roberto, eu vou começar falando do caso da torcedora palmeirense, né? Porque mais 10 são investigados lá em São Paulo. Torcedores que arremessaram garrafas estão na mira da polícia. A Polícia Civil investiga mais 10 torcedores entre palmeirenses e flamenguistas que arremessaram objetos durante a confusão no último sábado, que terminou com a morte da Gabriela Anelli Marchiano, de 23 anos. Olha Muito só, nova, né? Muito nova, né? Ela era auxiliar de sala de aula, morreu na segunda, 2 dias após ser atingida no pescoço por estilhaços de uma garrafa. Gabriela foi ferida na rua Padre Antônio Tomás, ao lado do Allianz Parque, na Água Branca, zona oeste de São Paulo. Pois é, triste, mas as investigações agora vêm apontando diversas outras pessoas. A polícia vem pegando imagens de TV, imagens ali do comércio local, do estádio, para identificar todos os agressores envolvidos nessa confusão de torcedores que ocorreu lá. Aliás, torcedores não, vândalos. Exato. Vamos colocar o nome certo. Quem briga, quem vai para estádio brigar, para mim, é vândalo. Outra determinação que a polícia de São Paulo agora quer também é cortar de vez a venda de bebida alcoólica nos estádios e aos seus arredores, no comércio local, em garrafas. É Tudo perigoso. tem que ser indescartável. Tá? E, gente, olha só. Pelo menos essa medida eles querem tomar lá, né? Isso cabe também para a gente aprender. Começou uma briga, se afasta imediatamente, porque boa coisa dali não vai surgir. Né? Porque é isso, a pessoa bebe, fica alterado, e aí, gente, futebol e religião não se discute. Verdade, é difícil. Né? E causa briga mesmo. Viu uma briga? Foge, saia dali, porque boa coisa não venha dali. Infelizmente, né, essa menina, Gabriela, né, de 23 anos, perdeu a vida por conta disso. Por conta de esporte, que deveria ser alegria, e virou, olha aí, tanta tristeza para essa família, Foi para um né? espaço de diversão, que é, assim que é dado, de diversão, o estádio de futebol. Então, não tem que discutir, sai de discussão, sai de briga, entendeu? Nossa vida não vale a pena, não vale isso, né? E tomara que as investigações agora sigam seus cursos e consigam identificar a garrafa, o agressor que arremessou essa garrafa, que se estilhaçou e atingiu ela. Gente, agora mudando de assunto, né? Vou passar aqui pelos resultados dos times brasileiros na Copa Sul-Americana. Os playoffs de oitavas de final, jogo 1. Colo-Colo do Chile e o América Mineiro do Brasil. Colo-Colo ganhou de 2-1 do América Mineiro aí. Resultado ruim para o América Mineiro agora reverter. E o Corinthians e o Universitário, né, do Peru, fizeram um jogo. O Corinthians ganhou de 1-0 do Universitário lá do Peru. Ainda falando sobre futebol, a seleção feminina completa uma semana de treinos na Austrália em preparação para a Copa. Olha só, dia 20 começa, hein? O grupo está hospedado em um resort de luxo em Gold Coast. E no dia 18 viaja para Brisbane, né, sua sede durante o Mundial. Vamos torcer muito para as nossas meninas. E eu torço muito mais ainda para a Marta. Tomara que a Marta saia dessa Copa campeã, é a última dela, porque ela merece muito. E olha, a medalhista paralímpica Thalita Simplício, de 25 anos, faturou o ouro nessa terça-feira no Mundial de Atletismo Paralímpico em Paris, na França, nos 400 metros rasos da classe T11, exclusiva para atletas com deficiência visual. O segundo do Brasil na competição. A corredora Potiguar cruzou a linha de chegada em primeiro lugar com um tempo de 56 segundos e 60 centésimos. Mudando agora para o tênis, as duplas de Luiz Stefani e de Marcelo Melo se despedem de Wimbledon. Pois é, os últimos brasileiros remanescentes no tradicional Grand Slam britânico perderam nessa terça-feira. A parceria de Stefani parou nas quartas e a dupla de Melo nas oitavas, infelizmente. Falando ainda sobre o Wimbledon, Djokovic venceu Rublev de virada e vai à semifinal em Wimbledon. O sérvio, né, levou a melhor contra o russo por 3-1. O número 2 do mundo se prepara para enfrentar agora o italiano Jannik Sinner
na semifinal. Djokovic a gente sabe que é uma potência do esporte e, claro, apesar de toda a polêmica envolvendo ele aí em relação à vacina para entrar num país ou em outro, o cara joga muito, né? Não dá para não falar isso. Ele joga muito, muito bem. E é um dos favoritos aí para estar na final e levar o título em Wimbledon. Gente, o Giro do Esporte fica por aqui, mas eu volto com mais na sexta-feira. E você vai ver depois do intervalo que a Operação Lei Seca pega 188 motoristas na Bauernfest em Petrópolis. Pois é, a gente vai falar mais sobre isso, né? E olha, um assunto que a gente vai falar mais, não é, Roberta? É sobre a bomba na crise do transporte público em Petrópolis. Foi autorizado, a gente já falou, mais um aumento da passagem de ônibus e a gente traz a capa do Correio Petropolitano e as informações completas que tem no nosso jornal para você conferir. A gente volta já. Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Corper, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades. Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipava. Com planos a partir de R$ 84,00, a academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional. Além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que inclui dança, bike, jump, wolf fit, step fit, entre outras. Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas, salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se! Rio de Janeiro, atração o ano inteiro. Tem descanso, tem folia. Noite e dia, alegria. Sol e praia, diversão. No prato ou copo, a festa, o bar. Museu ou bloco. Show, cultura, história. Gravado na memória e no seu coração. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Governo do Estado do Rio de Janeiro. Não é jornalismo de direita, é jornalismo direito. Correio Petropolitano. Tudo que seu jornal não deveria ter deixado de ser. Todos os dias, em uma banca perto de você. Voltamos. Olha, nós vamos abrir o nosso jornal agora, né, falando sobre a passagem de ônibus em Petrópolis novamente, porque vai aumentar para 5,30, não é isso? Exatamente. A gente continua nesse assunto porque as inscrições para a 17ª Conferência Municipal de Trânsito e Transporte de Petrópolis começaram também nessa terça-feira, no dia 11 de julho. E aí o evento, né, acontece no dia 29 de julho, ou seja, as inscrições foram abertas ontem e o evento acontece dia 29 de julho. E um dos destaques é a eleição dos novos conselheiros municipais de trânsito. A gente vai trazer também mais informações sobre isso, é claro, assim que se aproximar a data também, a gente vai cobrir, obviamente, o evento. Mas a gente vai falar mais agora sobre o aumento, não é isso? Exatamente. Vamos ao nosso Correio Petropolitano. Na capa, Bom Tempo vai aumentar a tarifa de ônibus para R$ 5,30. Prejuízo para o bolso do trabalhador. Proposta da CPTrans de reajuste em 7,1% foi aprovada. Está lá na nossa página 6 do Correio Petropolitano. E eu vou rapidamente lá para a página 6 para ler para vocês essa matéria sobre esse aumento. Passagem de ônibus vai para R$ 5,30. O prefeito Rubens Bom Tempo decide nos próximos dias se vai acatar o projeto de lei da Câmara Municipal que congela o aumento do preço da passagem de ônibus ou se vai ceder à pressão das empresas e autorizar
mais um reajuste durante sua gestão. Isso porque, quando assumiu em 2021, já nos primeiros meses de mandato, o prefeito Rubens Bom Tempo concedeu o primeiro reajuste às empresas. A passagem era R$ 4,40 e pulou para R$ 4,95. Lembrem-se disso, gente. Então, o prefeito Rubens Bom Tempo, ele vai decidir se autoriza mais um reajuste durante sua gestão. A crise no transporte, agravada pelas tragédias e pelo incêndio na garagem das empresas Petroita e Cascatinha, deixou o serviço na cidade ainda mais prejudicado para a população. Se aprovado, este será o segundo aumento concedido por Bom Tempo em menos de 2 anos de mandato. A reunião do Conselho Municipal de Trânsito, que é o Comutran, que aconteceu na noite de ontem, dia 11, aprovou a planilha orçamentária apresentada pelo diretor-presidente da CPTrans, o Thiago Damasceno, que propõe um reajuste de 7,1%. Assim, a passagem do ônibus, se o prefeito Rubens Bom Tempo aprovar, vai passar de R$ 4,95 para R$ 5,30. A proposta ainda prevê um pequeno desconto para o pagamento via bilhete único. A passagem, nesse caso, vai passar a custar R$ 5,15. As empresas de ônibus apresentaram uma proposta de reajuste ainda maior. Na planilha do Sindicato das Empresas de Transporte, eles queriam que a passagem custasse R$ 5,53 e no final ficou aprovado aí R$ 5,30. Na terça-feira, ao saber do possível reajuste, os vereadores tentaram barrar as propostas. Um projeto de lei foi aprovado em regime de urgência para congelar a tarifa. O texto, de autoria do vereador Fred Procópio, impede que as empresas que não cumprem integralmente seus contratos reajustem a tarifa, em especial a renovação da frota. Perfeito, muito bom. E aí abre aspas para uma fala do vereador Fred Procópio: condicionar o reajuste tarifário à comprovação de que as empresas concessionárias ou permissionárias do serviço público de transporte cumprem todas as obrigações legais é uma forma de diferenciar quem cumpre suas obrigações de quem não cumpre. Excelente. Excelente. E a gente tem o vídeo do vereador Ingo Rames. Vamos passar novamente? Rapidamente? Vamos, sim, claro. Tem ele aí, André? Tá no ponto aí, o vídeo. Olá pessoal, boa noite. Quem fala aqui é o vereador Ingo Rames. Estamos encerrando a reunião agora do Comutran. Eu sou representante da Câmara Municipal aqui no Comutran e infelizmente foi aprovado o aumento da passagem. A passagem foi aumentada para R$ 5,30. Então, meu voto foi contrário ao aumento da passagem. Mais 5 membros da sociedade civil também votaram contrário ao aumento da passagem, que foi o William, o Guilherme, Juliana, Janaína e a Cássia e mais eu. Com 6 votos apenas contrário ao aumento da passagem e 17 votos positivos. Então, infelizmente, a passagem aumentará para R$ 5,30 no nosso município, quem não tem cartão, e com o cartão ela passará a R$ 5,15. Um valor abusivo, muito caro. Vamos ver os meios legais agora que a gente tem para tentar retroceder esse valor. Vou atualizando todos vocês. Então é isso. Você pode conferir a reportagem completa indo às bancas, apenas R$ 2,00, né? Ou acessando o nosso site. Você pode ver, tem mais, né? Eu não li a matéria toda, porque esse reajuste é questionável, né? É o segundo reajuste no mandato do prefeito Rubens Bom Tempo. E olha que ele não teve nenhum mandato de 4 anos, né? Somente 3, porque o primeiro ano estava aquela guerra judicial, porque ele não poderia assumir o cargo por conta da ficha criminal eleitoral dele, né? Mas depois de uma batalha judicial, ele conquistou esse direito de assumir a prefeitura de Petrópolis. Exatamente. Então, no mandato de 3 anos, né? E ainda falta o ano que vem, então no espaço entre 2 anos, ele se aprovar, é o segundo reajuste das passagens de ônibus. E você que é trabalhador, estudante, você que usa o transporte público, fala aí, vale mesmo pagar R$ 5,30? Não, e o problema é que pesa no bolso não só do trabalhador, vai pesar no bolso do empresário que paga a porcentagem dessa passagem
e, infelizmente, não vê o resultado no transporte público para que o seu funcionário chegue no horário. Essa é a grande verdade. O funcionalismo petropolitano, muitas das vezes, não chega no horário no seu trabalho porque não tem a entrega do serviço necessário. Eu não quero nem falar o que falta, o que quebra. Exatamente porque isso. eu usei um Falta, termo bonito. quebra. Mas é isso, falta, quebra, não tem horário, não segue regras de horário, né? Enfim, é isso, minha gente, que a gente tem aqui em Petrópolis no transporte petropolitano no momento, no transporte público. E agora, dando continuidade, porque ainda falando sobre essas questões que impactam a mobilidade de Petrópolis, as quebras de ônibus, esses que as empresas querem aumentar a passagem, né, estão cada vez mais comuns e isso atrapalha diretamente o trânsito da cidade, que já é conhecido por ser caótico em horários de pico. Além de todos os problemas existentes, os últimos dias foram desafiadores para os petropolitanos durante a realização da Bauernfest, que apesar de ser um evento de grande importância para o município, atrapalha muito o trânsito. A mobilidade urbana em Petrópolis é um desafio recorrente. Principalmente nos horários de pico, é comum ficar preso em engarrafamentos na cidade. Durante a realização da Bauernfest, os problemas foram potencializados e nos 17 dias de festa, o tempo para os veículos realizarem os trajetos mais que dobrou. Os motoristas e passageiros precisaram ter paciência para chegarem aos destinos. Tá horroroso. É muito ruim, cara. Costuma levar quanto tempo assim normalmente? Da minha casa para cá, 1 hora. Eu venho de Pedro do Rio. Então, como é que o senhor avalia o trânsito de Petrópolis? Cada vez pior. Cada vez pior. Na hora das escolas, então, tem hora que o trânsito não anda. Outro motivo que contribui para os congestionamentos frequentes é o estacionamento irregular, que atrapalha a circulação dos veículos. Mas o principal problema, segundo os petropolitanos, é a falta de manutenção no transporte público. Isso porque os ônibus quase sempre apresentam falhas mecânicas e, na maioria dos casos, em ruas principais de acesso ao centro e aos bairros. Um exemplo disso é que na última segunda-feira, um carro da linha 401 Independência da Aviação Petroita quebrou na Rua da Imperatriz. Os passageiros que haviam acabado de embarcar precisaram seguir a pé e a via chegou a ficar bloqueada por mais de 1 hora. Horários que o pessoal está saindo do trabalho, o horário das escolas é muito difícil. Outro fato que contribui para o trânsito intenso em Petrópolis é que atualmente a cidade conta com mais de 193 mil veículos em circulação. Segundo dados do Detran, em junho do ano passado, este número era de 187 mil. Ou seja, houve um aumento de mais de 5 mil veículos na cidade. Segundo o Detran, do número total de veículos, 123 mil são automóveis e 1.027 são ônibus. As motocicletas representam 31.793 do número total em circulação na cidade. No mesmo período de 2022, haviam 121 mil carros, 20 mil motos e 1.014 ônibus transitando pelas ruas de Petrópolis. O que o senhor está achando depois que a Bauernfest acabou? Como é que está o trânsito para o senhor? Bom, estou achando tranquilo, né? É o segundo dia que eu estou vindo aqui hoje, já tem mais de ano que eu não venho aqui a Petrópolis. Acredito eu que do centro até o bairro Quitandinha, com esse trânsito, é uma fase de moto, uns 40 minutos. Muito mais do que 40, eu que sei, Nossa. que sou morador do Quitandinha. Eu levei do centro ao Quitandinha no período da Bauer 1h20 para chegar em casa pela Washington Luiz. É um absurdo, é um absurdo. Tá? Porque e eu os precisava ônibus quebrados? passar. Ainda querem aumentar a passagem. Ai, gente. Com um monte de ônibus ali na via quebrado. Difícil, gente. É um absurdo, né? É um Muito absurdo. difícil. O petropolitano está realmente lascado. E por falar em Bauer... Entre outras situações, a Operação Lei Seca realizou nos últimos 3 finais de semana uma fiscalização especial no município de Petrópolis, onde ocorreu a Bauernfest, né? Foram realizadas 5 ações durante a festividade. Confiram. Durante as ações realizadas pela Lei Seca ao longo da Bauernfest, 659 condutores foram abordados. Desses, 188 motoristas foram multados e tiveram suas carteiras apreendidas por estarem alcoolizados. No geral, o índice de condutores dirigindo sob o efeito de álcool foi de 28,52%. No primeiro fim de semana do evento, no sábado, dia 24 de junho, os agentes abordaram 133 motoristas e flagraram 40 dirigindo sob o efeito do álcool. Na
Na semana seguinte, a fiscalização ocorreu na sexta-feira e no sábado, dias 30 de junho e 1º de julho, e os policiais puniram um total de 57 dos 124 condutores abordados, gerando percentual recorde de 46%. No terceiro e último fim de semana de evento, no dia 7, a lei seca surpreendeu 30 dos 120 motoristas parados na Blitz e que estavam dirigindo sob o efeito do álcool. Já no dia 8, o número de condutores flagrados chegou aos 23, totalizando o índice de 20,7% de alcoolemia. E tem matéria no Correio Petropolitano sobre a Bauer, né? Isso, a gente volta ao Correio Petropolitano lá na primeira página, ao lado ali da manchete, que o Bom Tempo vai aumentar a tarifa de ônibus para 5,30, tem ali, ó, Bauernfest termina abaixo da expectativa. André, consegue dar um zoom um pouquinho gente, nessa matéria? Abaixo? Estava lotado, mas olha só, entupido. Terminou no último domingo a 34ª Bauernfest, festa do colono alemão. Foram 3 fins de semana agitados para o comércio e o turismo. A cidade ficou cheia, mas ainda assim, quem trabalhou na festa relatou que a expectativa de público ficou abaixo do esperado. Olha. Esse é um dos destaques da nossa página 10 do Correio Petropolitano. Você pode conferir acessando nosso site ou indo às bancas apenas R$2. E, gente, olha só, policiais do 30º Batalhão de Polícia Militar de Teresópolis, após receberem informações sobre criminosos realizando tráfico de drogas no bairro de São Pedro, foram em direção ao local da denúncia e conseguiram localizar e apreender mais de 9 quilos de drogas. Substâncias como cocaína, maconha, crack faziam parte da carga que foi conduzida até a 110ª Delegacia de Polícia Civil. Mais uma vez a gente trazendo bom trabalho policial aqui no nosso jornal, agora lá em Teresópolis. E a gente fala de mais desse caso em Petrópolis, porque olha só, localizado no Quitandinha, o Parque Municipal Cremeri está em estado de abandono. Entre os problemas no local estão água parada, lixo e obras inacabadas. Pela fachada, tudo parece normal, mas basta andar um pouco pelo Parque Cremeri no Quitandinha que os problemas começam a aparecer. Na academia da terceira idade, além das ferrugens, parte dos equipamentos estão quebrados. Mas as reclamações não param por aí. Para Fábio, o espaço que brincou quando criança está abandonado. Precisa melhorar bastante, cara. Ter mais coisas, ter um ambiente melhor de infraestrutura, de lazer para as crianças, entendeu? Não só para crianças, como para os adultos que possam frequentar o parque. Está bem judiado, bem largado. No local, os postes quebrados evidenciam os problemas com a falta de iluminação. A quadra também necessita de melhorias. As grades estão todas enferrujadas. Após a nossa chegada, o administrador do parque veio até a nossa equipe e informou que a área da piscina já foi licitada. No entanto, questionado, não soube informar a empresa responsável o valor e o início das intervenções. Enquanto isso, a água continua parada na piscina, o que possibilita a proliferação do mosquito da dengue. E a placa do local, que deveria estar na região da piscina, está a cerca de 20 metros de distância, dentro de um bueiro. Ao chegar na área da recreação, os brinquedos também apresentam falta de manutenção. Alguns estão inutilizados e com faixas de interdição. Realmente eu estive notando aqui, realmente está precisando sim. Estava até reparando ali o barranco, a pessoa pode torcer o pé, tudo muito sujo, está precisando sim. Agora eu estou achando meio abandonado mesmo, eu frequento bastante tempo. Pelo parque também é possível notar obras inacabadas e restos de materiais com água parada. Em um dos acessos, um buraco está aberto e a alternativa para solucionar o problema foi colocar 2 pedras na tentativa de evitar acidentes. As ilhas do lago também estão abandonadas. A ponte que levaria até uma delas não existe, assim como as torneiras para quem passeia pelo parque e precisa lavar as mãos. Gente, o parque está horrível, um abandono total. Abandonado. E olha só, nós questionamos a Prefeitura de Petrópolis sobre a licitação das intervenções da piscina e das melhorias do local, e a resposta foi a seguinte, que a Prefeitura está finalizando o projeto de reforma de todo o Parque Cremeri. Pode ser que até o fim do mandato, né, até o ano que vem, saia alguma coisa, né? Se eles ainda estão finalizando o projeto de reforma. Até a reforma aconteceu, já teve eleição, já entrou outro prefeito. No momento, as ilhas e as pontes do lago estão sendo reformadas.
A manutenção do espaço também continua sendo feita pela Condep, essa aí foi a resposta da Prefeitura, ou seja, vai continuar largado desse jeito. Não está dando conta? Faz uma licitação bem feita, com regras definidas e delimitadas ali, sem linha pequenininha, tá? Sem letra miúda, para todo mundo entender o que está acontecendo, e chama a iniciativa privada para cuidar de um bem público, que é para a população. Ah, mas vai cobrar a entrada. Menor valor, R$1, R$2 de entrada para se divertir dentro do parque, área comum para lanchonetes, bares e restaurantes. Aquilo ali tem solução, gente. Falta iniciativa do poder público. Só isso. Vamos continuar? A unidade básica de saúde do bairro Santa Josefa, em Paraíba do Sul, foi entregue à comunidade após ter sido reformada. Foram alguns anos com vazamentos e goteiras, além de rachaduras e mofo, relatados por pacientes até que uma inspeção da equipe especializada em engenharia verificasse os problemas. Agora, depois de refeito o telhado, a unidade foi impermeabilizada, climatizada e recebeu uma nova identidade visual para melhor orientar a população. Outras unidades de saúde também estão passando por reformas. São elas o materno-infantil, a sede da vigilância sanitária e a adequação da UBS do bairro Glória, além de uma exclusiva UBS para o bairro Bela Vista. Bom, a gente vai saber agora como é que fica o nosso dia, né? Como é que fica a previsão do tempo para a nossa área de cobertura. O Instituto Nacional de Meteorologia fez a previsão do tempo para as próximas 2 semanas. Na região sudeste, a persistência de uma massa de ar seco deixará o tempo estável e sem chuva nas regiões. Também deve ocorrer um possível aumento da neblina no meio da semana, enquanto na segunda semana a previsão é de tempo seco em praticamente todos os dias. Agora, falando sobre a previsão do tempo, em Nova Friburgo, a quarta-feira será de céu encoberto com muitas nuvens. A tendência é uma ligeira elevação na temperatura, com mínima de 13 e máxima de 28 graus. Em Teresópolis, o dia será de céu com muitas nuvens e sem previsão de chuva. As temperaturas variam entre mínima de 13 e máxima de 30 graus. Já Petrópolis deve sofrer uma elevação na temperatura e não a previsão de chuva. Os termômetros marcarão mínima de 16 e máxima de 29 graus Celsius. Paraíba do Sul, por sua vez, terá o céu encoberto por nuvens durante todo o dia. Não há possibilidade de chuva. As temperaturas variam entre mínima de 18 e máxima de 32 graus. Em Pati do Alferes, a tendência é de elevação na temperatura sem probabilidade de chuva. Os termômetros devem marcar mínima de 16 e máxima de 32 graus. E em Três Rios, a quarta-feira será de céu com muitas nuvens e temperatura estável, sem previsão de chuva. Os termômetros variam entre mínima de 18 e máxima de 34 graus. Os ventos serão fracos nesta quarta-feira nas cidades citadas aqui na previsão e que integram parte do interior do estado do Rio de Janeiro. É isso, gente. Terminamos a nossa edição de hoje, mas amanhã, 7h30, a gente está de volta. Não se esqueçam dos nossos canais de comunicação, anotem aí e até amanhã. Tchau, gente. Até amanhã. Tchau, tchau. TVC, a TV do Correio da Manhã.